Vamos nessa? E aí, eu só queria deixar claro aqui quando eu falei que eu acho que eu tô pronto, não é porque eu tava ocupado aqui, tô com medo dessa conversa hoje. Não tem ninguém pronto, não tem ninguém pronto. Pronto é uma Deus palavra do muito céu. forte. E aí, vamos lá, o que aconteceu essa semana? Ah, cara, nossa senhora. Pra onde é que Semana a gente intensa, começa? não? Valeu por uns 4 meses, eu acho, essa semana, em termos de acontecimento. Sim. As coisas aceleraram, escalaram de um jeito que, sei lá, ninguém tava esperando, nem os mais pessimistas. Cara, É, eu acho até prudente. Eu sei que a gente já falou de muita coisa séria, pesada aqui, mas queria deixar esse disclaimer. Pra esse episódio, eu acho até prudente avisar as pessoas, né, que a gente vai abordar um tema muito sério. sim. Assim, parece ficção, cinema, videogame, não é. É muito mais palpável. É difícil falar aqui do brasileiro, tá tão distante, né, e de tudo que a gente estudou e tal. Mas pra quem tem ansiedade, dificuldade pra dormir, as pessoas mais sensíveis, eu recomendo que pule esse episódio se quiser, Sim, ou se guarda numa playlist pra ouvir daqui a alguns meses, quando sim. sair um acordo, sei lá. Para quem tem ansiedade, o melhor momento para assistir aquela conversa que a gente fez sobre a Finlândia foi 3 semanas depois, porque nada aconteceu e ficou tudo bem. E a gente não tem poder de mudar absolutamente nada. E se você não vai conseguir dormir, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir tocar sua vida, pula e vamos rezar para que nada aconteça, porque se acontecer a gente não vai ter com o que se preocupar também. Já começo tacando terror. Não vai soprar o que se preocupar com. Cara, eu vou ficar dando risada aqui porque eu não sei se vocês perceberam, mas nos momentos em que eu fico mais tenso, eu começo a rir e isso é bizarro. E vocês que estão escutando aí vão achar que eu tô dando uma de Joker aqui, mas não é. É como eu me comporto quando eu fico emocionado com alguma coisa, assim, sei lá. Mas aí que tá, você Me tocou dá num ponto até desespero. interessante. O Joker não ri de alegria, não. Não, não é. Ele, Esse. ele ri de desespero, é exatamente esse sentimento. Cara, não é brincadeira não, porque teve uma hora em que eu tive que sair pra andar porque eu precisava parar de pensar e eu tô tentando me focar em outras coisas. Aí decidi meter o risco no mercado financeiro porque eu tô aqui ocupar minha cabeça o tempo inteiro. Então hoje é um dia muito especial porque amanhã. Hoje não, amanhã é um dia muito especial porque eu vou quebrar uma promessa que eu tinha feito pra mim de nunca operar vendido. E amanhã eu vou começar a operar vendido pra eu ter que ficar acompanhando alguma coisa o tempo inteiro. Uhum. E parar de ficar vendo notícia que não me dá controle nenhum e que só me desespera, assim, sabe? Enfim, mas isso é outra história. Então vamos lá, eu vou começar. Vamos lá. Acabei de passar 2 vídeos pro Fausto, que tem textos, falas do Trump na época que ele era presidente ainda, e que são falas muito proféticas, que eles falam do perigo de deixar a Alemanha como refém da Rússia, do gás russo, Uhum. e de que não seria uma má ideia estabelecer boas relações diplomáticas com a Rússia enquanto instituição. Os Estados Unidos, o que é que ele quer dizer? Que os Estados Unidos deviam se dar bem com a Rússia, Uhum. mesmo que fosse só para fazer negócio, Uhum. para manter uma relação pacífica. Por muito tempo ele foi criticado, foi taxado de maluco, foi muito dito que ele foi eleito pelos russos, que ele era um agente russo nos Estados Unidos. Sim, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, qualquer coisa. Uhum. Mas diante dos fatos, diante do que aconteceu até agora, eu não consigo imaginar outra maneira de como o mundo estaria diferente, sabe? Se esse Não tinha investimento como fosse estar pior. feito. Sim, não tinha como estar pior se os Estados Unidos tivessem boas relações com a Rússia de fato. Independente se o Trump é financiado pelos russos ou não. É, Porque. Não, diga, pode acrescentar. que a gente quer, talvez, que vocês vejam o perigo de se lutar por ideologia sem pragmatismo. Pragmatismo, gente, é quando você olha para o tabuleiro e vê o que dá para fazer.
É quando você olha para o carro e fala assim, como que eu faço esse negócio andar da maneira mais segura, gastando o menos possível? Isso é pragmatismo. Agora, se você coloca na sua cabeça determinadas ideologias no sentido de comunismo ruim, capitalismo bom, então eu não falar com comunista, aí você nunca faz alianças que são pragmaticamente seguras para o seu mundo e para a sua população. Perfeito. E o que está acontecendo é que, assim, nessa de você precisar se eleger com o engajamento do outro, e o que funciona para engajar o outro é você tacar a ideologia nele e falar que a gente tem que combater um inimigo, e aí você fala que uma semana esse inimigo é a Rússia, outra semana é a China, e na verdade você não tem raiva nem de Rússia nem de China, você só precisa de voto, ou de bolsonarista ou de petista. Você acaba comprando brigas de verdade, sendo que tudo que você queria era só um espantalho para ficar batendo. E os Estados Unidos, para demonstrar força, ficou provocando a Rússia e tomando várias medidas que a afastaram de um acordo que hoje poderia garantir a paz no mundo. E a gente não tem essa paz, e as coisas elas entraram numa escalada de tensão que agora a gente não sabe se tem volta. Sim. Se você... Me empolguei, desculpa. Falaram que a gente tem que fazer o podcast olhando um pro outro pra gente não ficar com esses gaps assim que tem incomodando algumas pessoas. Mas desculpa, gente, acho que a gente já faz demais por vocês vão ter que aguentar uns desconfortos aí. O ponto é que assim, a coisa ela chegou numa escalada tão grande que no começo, se você voltar lá nos primeiros podcasts que eu e o Lucas fizemos, a gente já era pessimista, porque a gente olhava pro tabuleiro e falava, cara, não sai acordo daqui. Não sai acordo, vai ser muito delicado e vai ser um negócio longo. E o Putin, ele tá forte nesse negócio. Aí, só que ao invés de medidas inteligentes serem tomadas para amenizar a situação, o que houve foi um escalamento e a coisa ela tá num ponto em que você não tem... Sabe quando você vai apostando cada vez mais, assim, e aí não te sobra nada além de dar um all-in? É mais ou menos isso que tá acontecendo. É bem por aí. É bem por aí. Imaginando bem essa analogia mesmo, você tá num jogo de pôquer, você jogou algumas mãos, teve azar, colocando Rússia e Estados Unidos na mesa. Os Estados Unidos tem uma boa mão, mas tem pouca ficha. E a Rússia tem muita ficha e tá com a mão mais ou menos. Só que eles estão numa situação... É que o poker não é um bom exemplo, porque se eles investirem todas as fichas, um ainda sai inteiro, né? Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Não tem um lado bom e mal, então não tem um lado ideologicamente certo ou errado, mas o que tem é a decisão de quem é que vai controlar o poder, e ninguém quer abrir mão desse poder. E aí agora nossa, tem tanta coisa para falar. Eu queria assim que você me desse a tua visão do que você acha desse suposto enfraquecimento e encurralamento do Putin, coisa que levou assim aquela meia explosão da ponte na Crimeia, e o quanto faz diferença ser meia explosão, cara. Cara, Deus, isso é muito... quero escutar muito a sua opinião a respeito disso, estou muito curioso. Tá, vamos colocar as coisas na mesa. Esse ponto que você falou do suposto enfraquecimento do Putin, você já deve ter ouvido aquela expressão too big to fail, que eles usam para algumas empresas grandes, mas tipo a Google. Não existe a Google quebrar. Estados Unidos e Rússia são dois países assim. E eu desconfio que nesse momento o governo do Putin esteja igualmente encaixado nessa situação. Too big to fail. Putin não pode. É assim, vocês estão jogando um jogo que o perdedor do jogo vai quebrar o tabuleiro. Ele vai jogar a mesa pra cima. Ele vai aceitar perder. Então, em 2014, foi quando o primeiro passo foi dado. Putin mandou umas tropas do grupo Wagner para a Crimeia. Esses caras entraram com... Eu já devo ter contado alguma coisa sobre isso aqui. Mas pode recapitular. Então, eles foram mandados para a Crimeia, se infiltraram entre os ucranianos, e aí, junto com a polícia, junto com o exército, se aglomeraram, assim, morando perto, nos mesmos bairros, e de repente brotou um monte de soldado russo debaixo da terra, sem que os ucranianos percebessem e disseram, aqui agora é Rússia,
Não tem o que vocês fazerem sobre isso, cala a boca e saiam daqui. Agora vocês vão pagar imposto para o Putin. Nesse dia o Putin só fez mandar mais tropa para lá, assumiu a autoria, que é uma coisa muito importante, que a gente vai falar disso daqui a pouco, e tomou a Crimeia para ele. Desde então, a Google colocou uma linha pontilhada em cima da Crimeia. Deixa eu até transmitir minha tela, que eu tô falando, olhando pro mapa e... vamos lá. Muita coisa para lembrar, eu não quero esquecer de nada, porque é muito importante hoje. Então, no último papo eu até falei disso, né? Que essas linhas pontilhadas, mais cedo ou mais tarde, vão passar para aqui para cima. Então vocês não se surpreendem, vocês já vão saber o que é que isso significa. Linha pontilhada, grossa desse jeito, quando não é mais fininha aqui, que é da imitação de território dentro do país, que é de estado, cidade, que seja. Quando tá essa linha mais grossa, é território contestado. A Ucrânia diz que é dela, a Rússia diz que é dela. De fato é russo porque monopólio da força. Quem manda aqui, os exércitos que estão aqui são russos. Então, pouco depois da invasão de 2014, acho que 2016, o Putin construiu essa ponte aqui. Foi exatamente ela que foi atacada. Essa ponte representa o domínio total da Rússia, que representa um ponto de não retorno para a Rússia, para a Ucrânia. Eles não conseguem mais conquistar isso aqui, porque para nós civis que olhamos para isso aqui é uma ponte, tá? Uma ponte, não tem nada demais. Mas não, é uma linha de suprimento. Por aqui entra comida, munição, medicamento para qualquer defesa que entre aqui. Eu tô muito mais com esse pensamento mais de defesa, mais de militar, porque eu tô assistindo muitas. Tô procurando mais os militares de fora. Entrei no canal do Scott Ritter, que é um americano aposentado. Tem um Funker, que é uma comunidade de militares americanos. E tem, obviamente, o Farinazzo, que eu assisto todas as lives dele, pelo menos nos últimos dias, né? Dele e do Rogério. Então, foi até ele que me deu esse conceito, que foi um dos que a gente até passou por cima na faculdade. Isso aqui não é uma ponte, isso aqui é uma linha de suprimento. Aqui na Ucrânia, isso diz muito até sobre a estratégia da Rússia, porque desde o início do conflito, quando eles disseram quando eu vi lá dos canais que o interesse da Rússia não era tomar a Ucrânia toda de vez, era muito por isso também. O Putin não cortou as linhas de suprimento. Existiam maneiras muito mais violentas, muito mais até fáceis, práticas, que a Rússia tem capacidade de fazer, de detonar a Ucrânia de uma vez, sabe? Que ele podia ter feito ele poderia ter desde o deixado início. um ponto de uma condição de não fuga, né? De não retorno. Se ele destruísse as pontes ali, mulher, criança, idoso não ia embora e não tinha abastecimento também para nutrir ali o conflito. Sim. Muito mais civis iriam sofrer. A retaliação que a Rússia sofreu podia ter vindo dos próprios aliados. Se ele matasse muito civil, provavelmente a China poderia se voltar contra ele. Isso pode ter sido, e com certeza foi, muito bem calculado pelo Putin, sabe? Então, o que eu estou descrevendo aqui é o que parece ser a estratégia da Rússia. O que vai ser de verdade, o que é de verdade, é isso que ele vai contar na história daqui a 5, 10, 15 anos. Porque até para isso aqui, do questionamento que você fez, Fausto, sobre o atentado na essa meia explosão que interrompe meia passagem. Ninguém sabe exatamente qual o potencial, qual a capacidade militar da Ucrânia sobre o Mar Negro. Ninguém sabe exatamente também a presença militar de outros países da OTAN no Mar Negro. Todo mundo sabe que tem várias embarcações das maiores marinhas do mundo, britânica e americana, não à toa eles dominaram o mundo todo com isso. Claro que eles estão por aqui, mas ninguém sabe a exata localização. Do mesmo jeito que tem radar para todo lado, de todos os países, tem sistemas para camuflar as embarcações e camuflar os veículos ao passar pelo radar. Então, quando a gente vai lá no Fly Radar,
só aparece avião de civil. Mas nessas lives que eu estava assistindo dos militares, eles mostraram os veículos militares que estavam passando que estavam empregados oficialmente pela OTAN e pela Rússia em cima da Ucrânia. E tem todo tipo de maluquice aqui. Tem avião carregando bomba de todo tipo aqui. Eu não sei se tem bomba nuclear, não sei se chega a isso já. Mas tá todo mundo pronto para iniciar um conflito maior entre nações que nunca se bateram dentro da Ucrânia. E o problema é que o que tá segurando os ataques nucleares é que ninguém usou primeiro, né? Exato. Cara, dia 7 de outubro foi aniversário de minha irmã e do Putin. Antes de ontem. Beleza. E aí, no Twitter, a Ucrânia estava comemorando, o perfil do oficial da Ucrânia no Twitter estava comemorando alguma coisa sobre algum jogo de palavras com o presente de aniversário do Putin, que sim, o presente de aniversário do Putin. Sim. Ou seja, eles oficialmente não assumiram a autoria do atentado, só estavam provocando a Rússia. Mas eles estavam com a piada pronta e dispararam, e isso não é uma reivindicação de autoria, mas é uma pista muito provocativa de quem fez, né? Exato. E o bizarro, o engraçado é que todas as declarações da Ucrânia e de outras páginas pró-Ucrânia são em tom de ironia, são em tom de sarcasmo. Parece que o Zelensky perde a Ucrânia, mas não perde a piada. Parece que é instrução, parece que vem de cima, sim, sabe? Porque é um negócio muito institucional. São perfis que não deviam ser administrados dessa forma, que não é em lugar nenhum do mundo. E que contamina a população com esse espírito provocativo que sempre dá merda. E esse caminhão, ele tava saindo do lado russo, né? Da ponte. É isso. Isso que assustou todo mundo e assustou inclusive o Putin. Sim. Ele tá dizendo, isso, palavras do próprio presidente da Rússia, que é um atentado de algum país da OTAN. Não especificou ninguém. Não sabe se é Finlândia, se é Estados Unidos, se é Inglaterra, não sabe. Mas aí vocês lembrem daqueles conceitos que eu dei de qual é a diferença entre um grupo militar armado e um grupo terrorista, o dono do território. Pra tudo que está fora da Rússia é todo mundo terrorista, para quem está dentro da Rússia o grupo Wagner é só mais um exército privado, não é terrorista, enfim. Então o susto que o Putin levou foi justamente esse, que tem gente de fora atuando nos territórios que são russos, na prática são russos, são todos russos. Porque reconhecimento internacional não quer dizer nada, né? Então. É que eu acho que para a Ucrânia, para a OTAN como um todo, né? Esse caminhão ter partido do lado da Rússia, ele carrega uma mensagem muito forte de ou nós estamos infiltrados lá, ou o russo é contra o Putin. Sim. Então, assim, não é só destruição de uma ponte, é reivindicação de confiança pro lado da Rússia. A gente teve um mártir, né? Porque se o cara estava dirigindo o caminhão que ele sabia que ele ia explodir, se ele sabia que ia explodir, então temos aí um mártir que morreu por uma causa. Não pesquisei para saber a sincronização daquele trem que estava. Não sei se ele estava passando, duvido que ele tivesse parado, justamente no momento em que esse caminhão explode. Mas você viu em algum lugar se é certeza que foi o caminhão que explodiu? Porque até onde eu vi ninguém sabe se foi o caminhão, fechou. Não. Então, porque o que eu vi é que assim a bateria antiaérea em volta ela é muito forte para que um míssil tivesse passado despercebido, e você não tem imagem desse míssil, né? Então a grande probabilidade é que aquele caminhão tenha explodido com uma carga que não era suficiente para destruir a ponte inteira e a ferrovia inteira. Exato. Então isso estava no cálculo, porque assim se a ideia era sufocar o abastecimento, então você não tinha que destruir tudo.
Mas aí é especulação, eu tô falando só das coisas que passam pela minha cabeça, eu não quero cravar e nem levar ninguém a pensar nada. Sim, mas talvez o mais importante nem seja isso. Porque a explosão fez um funil, beleza, fez um funil lá na ponte. Uhum. Inclusive essa notificação aqui deve ser isso. É isso. Então, não é só você fechar a circulação de suprimentos para tropas russas que estejam para dentro da Crimeia. Pode ser mais para essa parte da desmoralização da Rússia. Sim. E causar desconfiança dentro do território. Agora Sim. Tem russo desconfiando de russo, os carros estão sendo revistados, os policiais estão sendo violentos com as pessoas que estão na ponte, entendeu? Você está criando instabilidade dentro do território russo. Isso Sim. É uma vitória para a Ucrânia, independente de quem tenha sido o autor do atentado. Sim. Tinha mais coisa para complementar sobre essa parte de autoria de atentado, porque eu não sei se o autor vai aparecer mais cedo ou mais tarde, não sei se ele vai aparecer, ponto, sabe? Porque talvez ele só apareça daqui a 5, 10 anos. Isso é uma coisa que acontece assim de até a poeira baixar. Quando consegue fazer no anonimato, se a intenção for essa de desestabilizar outro território, até para não humilhar o Putin, até para não cutucar mais a onça com vara curta, ninguém vai dizer, vai bater no peito e dizer fui eu. Porque isso muda o curso da guerra. Sim, isso Sim. muda o curso da guerra. Quando você faz isso, vamos dizer que foi o ditador da Turquia. Se a Turquia assumir a autoria desse atentado, ele vai colocar um alvo nas costas. Ele vai dizer, fui eu, agora você não está mais em guerra com a Ucrânia, você tá em guerra com a Turquia e a Ucrânia. E se me atacar, a OTAN entra toda. Entendeu? Essa reivindicação de território, um dos maiores medos também de todo mundo, né, de todos os analistas internacionais e dos presidentes, é que se o Putin declarou que isso aqui é tudo Rússia, e se for para valer de acordo com a lei russa, ele é obrigado a revidar com bomba nuclear. Sim. Isso que tirou o sono de todo mundo essa semana. E aí logo depois disso, a Ucrânia me faz essa, ou seja lá quem for me faz essa, isso... Porque a impressão que eu tenho é que a Ucrânia, ela não para de esticar a corda. Só que ela não para de esticar a corda contando que ela tem backup, porque ela convenceu a sua própria população de que a hora que o Putin fizer mártires na Ucrânia, eles vão poder finalmente ir lá e resolver o problema com a ajuda da OTAN. A Ucrânia está confiando demais na OTAN, e eu acho que porque ela não tem outra saída, ela não pode confiar em outra coisa. Sim. E a gente falando Ucrânia aqui é o governo ucraniano Zelensky. Sim. Mais ninguém. Não é o povo ucraniano. Não. E o problema é que se você... beleza, Zelensky aparece amanhã e fala fui eu, então sim, ele fez um atentado contra o território russo, e aí você vai responder esse ataque. Então, se o Zelensky ele falar assim, fui eu, ele coloca o mundo na situação que o Biden colocou a gente em fevereiro. De novo, sim. De novo. Entra aí se você for homem. Porque aí o Zelensky ele vai estar dizendo, me joga uma bomba atômica em Kiev se você for homem. É isso que ele vai estar dizendo. Na tentativa desesperada, idêntica do Biden em fevereiro, de desmoralizar e enfraquecer o Biden. Agora, o Putin, a pergunta é... Putin vai deixar passar? A Rússia vai deixar passar? Tendo comprometido tudo que comprometeu, tendo feito toda essa mobilização de tanta gente, eles vão deixar o negócio passar? E o que acontece com o resto do mundo se cair uma bomba atômica? De fato. É esse o ponto. Vamos destrinchar isso aí. Cara, eu até falei no nosso papo anterior que o Zelensky estava implorando uma bomba na cabeça. E me dá gastura, cara, porque eu tive contato com gente daí, embora só por aula, e assim, é inimaginável, uma coisa que a gente que é brasileiro não sabe o que é, né? Não sabe, mas... vamos lá. Desculpa, eu só quero colocar eu só quero pontuar uma coisa aqui.
Eu não sei se vocês estão acompanhando Os Anéis de Poder, e é engraçado que quando o tempo passa muito, quando você está na trilogia do Senhor dos Anéis, e aí você fala daquele povo que se aliou a Mordor, os homens que lutaram por Mordor. Quando você escuta essa história, você não fala assim, que bando de homem arrombado, os humanos que lutam pelo lado mal, não dá vontade de tacar uma maldição nesses caras. E aí você fala, então, se o cara lutou por Mordor é porque ele é um ser humano ruim. Então ele não merece viver e ele tem mais é que ser exterminado. Anéis de Poder, ele mostra o elfo corrompido lá oferecendo proteção para os humanos. E os humanos, tipo, literalmente no fim do mundo, seguro deles, não tendo outra opção, tendo que escolher entre morte e submissão. A história ela toma o rumo fantasioso que ela toma, mas se vocês colocar no lugar daquelas pessoas naquele vilarejo com aqueles orcs chegando, você consegue entender um conceito que, pra gente que está no Brasil, longe de tudo isso acontecendo, é muito difícil de enxergar. Se você é vizinho de uma superpotência, a sua soberania é entre aspas. Exatamente. Isso é... O que eu quero dizer que a sua soberania é entre aspas? Você tem direito de ter o seu país, você tem todo o direito de ter o seu país, assim como aqueles humanos estavam na terra deles ali. Agora, quando vem um exército de orc lá e bater na sua porta, até onde vai a sua soberania? E até onde é uma luta de bem contra o mal? E até que ponto você pode condenar aquela pessoa que está ali vivendo naquela fronteira por mudar de lado e começar a defender o outro, se naquele momento aquela foi a única solução para a sobrevivência que ele arrumou? Porque quando uma superpotência chega oferecendo proteção para sua esposa e para sua filha e para sua irmã dizendo luta por mim, o que você faz? Você vê toda a sua família morrendo ou você se alia ao exército do invasor e vai lutar do lado dele? E o quanto isso diz que você é um ser humano ruim. Então, pelo amor de Deus, quando isso começar a sair no jornal, não caia na besteira de falar ucraniano isso, russo aquilo, porque você não tem ideia de como que está vivendo essa pessoa que está nessa área vermelha aí agora. Pois é, dos dois lados. Exato. Como tá a família do russo, que não tem nada a ver, a família que não tem nada a ver, que tá pagando imposto, quieto, assistindo televisão, só quer voltar pra escola, só quer trabalhar e voltar pra casa e comprar pão na padaria, e é isso. Eu quero falar um pouco também da formação da nossa cultura, e a gente tem uma cultura que é só nossa. É uma jabuticaba no mundo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente não perder muito tempo com isso. Sabe quantas ondas imigratórias o Japão recebeu na década de 80, 90? Zero. Sabe quantas ondas imigratórias a China recebeu na década de 80, 90? Zero. Então, quando você conversa com o japonês e com o chinês de 20 anos atrás, ele tinha muita naturalidade de falar não sei absolutamente nada sobre pessoas de fora. Agora que você tem a popularização de YouTube, de internet, de redes sociais, os japoneses eles começam a dizer que gostam de pessoas de determinado país porque eles têm umas determinadas características. Nós, no Brasil, tivemos uma formação diferente, porque nós fomos zona de fuga da Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Nós fomos populados por colônias alemãs, italianas, polonesas, japonesas e, posteriormente, chinesas. Antes disso, outra imigração italiana. E todas as pessoas que chegaram do continente africano sem saber de que lugar exatamente da África tinham saído. E aí, como você chegava em São Paulo e no Rio de Janeiro e era uma maçaroca de gente, a gente começou a criar o hábito, nasquelas conversas de domingo, a ser o cara cult, o cara... De grande conhecimento de geografia e de cultura e comentários do tipo os russos são isso, os poloneses são assim, japonês é desse jeito aqui, deixa eu te explicar, começaram a ser conversas recorrentes da família brasileira ao longo dos últimos 40 anos.
Então, quando você começa a conversar com a pessoa, ela olha, uma pessoa aqui de Aracaju, que não está acostumada a ver japonês, ela olha para mim e fala assim: conheço bem os japoneses, eu tive uma amiga que a irmã dela morava no Japão, e ele automaticamente sabe tudo a respeito do seu país. E a gente tem umas convicções que elas são geradas desse papo de domingo sem base nenhum, só na percepção individual de todas as pessoas que tem ali. Ou seja, brasileiro tem essa coisa de achar que diferentes nacionalidades têm diferentes naturezas e ele tem dificuldade de perceber que na verdade a gente é tudo a mesma coisa. E a gente às vezes se leva a ser enganado achando que a diferença de país pode mudar o quanto a pessoa pode ser honesta, o quanto ela pode ser boa e o quanto ela pode ser má. E na verdade nós somos todos iguais, a única coisa que muda é a base da cultura e da história e do idioma que nós tivemos. Então você não consegue reduzir um povo a bom ou ruim numa conversa de domingo com teu avô. Não confie nisso. Não sei se eu consegui passar bem o que eu estou tentando aqui. Eu entendi. Entendi. Acho que eu perdi um pouco, mas eu percebo muito essa tentativa de redução de uma população a determinadas características regionais do lugar. E você tem que ver que você não representa todo o Brasil e você não é obrigado a se comportar como o Brasil se comporta. E na verdade você vai tomar as suas decisões baseadas nas pessoas que são mais importantes para você. E isso é basicamente, a gente está falando da sua família e dos seus amigos, a gente não está falando do governo. Exatamente. É que tá. O Brasil recebeu gente de todo lugar do mundo. Ele aprendeu a conviver, e isso, o pouco conhecimento que você teve, o pouco contato que você teve com alguém que veio de outro lugar do mundo muitos anos atrás, o brasileiro já acha que tem conhecimento suficiente para entender toda a cultura do outro país. Cara, para entender a cultura da Rússia, tenho certeza que eu também não entendo, mas eu sei o que eu preciso saber para entender, sabe? No mínimo, conhecer um pouco da história de ter morado lá, pelo menos, não para saber como é ser um russo, por que eles gostam tanto de vodka, essas coisas eu também não sei, não faço tanta ideia. Mas, por saber, por exemplo, que esse conflito entre Rússia e Ucrânia não devia acontecer, que esses 3 países aqui não deviam ser 3 países, era tudo para ser um só. Porque, vamos lá, por que eles são 3 países? O que foi que aconteceu aqui para dividir em 3? Um tal de Gengis Khan, 1000 anos atrás quase, tomou tudo isso aqui. E quando ele saiu, ele deixou os povos tão divididos, tão saqueados, tão sem... eles saquearam tanta riqueza, espalharam tanto, que 3 líderes diferentes fundaram novos governos. E nenhum queria abrir mão de poder. Então, disso que o Fausto falou sobre você ter que abrir mão de soberania, e sua soberania não é tanta coisa assim, não significa muito se você tem um vizinho muito gigante do seu lado, isso é muito verdade. A Bielorrússia só consegue viver em paz porque o Lukashenko é amigo de infância do Putin. E no momento que o Ocidente influenciou a Ucrânia a colocar um líder anti-Rússia, eles deram todos os incentivos para que a Bielorrússia e a Rússia se juntassem contra a Ucrânia. Tá aí o resultado. Sim. Não estou legitimando o ataque do Putin, não estou nada disso. Eu estou falando que se fosse outro líder no lugar do Putin, se fosse outras pessoas completamente diferentes, pelo contexto histórico de tudo que aconteceu nesse território e com esse povo que é o mesmo, isso aqui é inevitável. O Ocidente não tinha que se meter nisso. E você pode, se você tem dificuldade de enxergar isso, você pode dar um zoom na Polônia e você pode ver o quanto ela está vizinha da Alemanha. E imagina a Polônia falando assim: eu quero ser russo agora. Eu sempre acordei com vontade de falar russo e ser russo e me sentindo russo hoje. Como que é? Eu fluí. A minha etnia fluiu. E imagina o quão confortável a OTAN ficaria com isso. Com a Polônia entrando para um bloco russo e podendo fazer treinamento de tropas russas. O europeu de dormir é tranquilo?
Cara, é pior que isso, porque a Alemanha perdeu guerra. A Alemanha não tem tanta soberania assim. A Alemanha confia na França para ser defendida, entendeu? Uhum. Não tem um exército muito forte. Agora que tá fazendo exército e tá todo mundo com medo disso também. Uhum. Agora que tá construindo exército, tá correndo atrás de energia nuclear, mais cedo ou mais tarde eles vão querer a bomba deles, vão querer fazer parte do Conselho de Segurança, isso eles já pleiteiam e tal. Mas isso aqui não seria um problema tão sério dadas as circunstâncias. Isso aqui, pra gente comparar, fazer um comparativo entre como o russo se sente ameaçado, a gente tinha que ir pro outro lado. E colocar a Rússia no México. Imagine que o México agora está falando russo e chinês, está comprando e vendendo só da Rússia e da China, e tem tropas militares da composição do bloco que faz oposição à OTAN. Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidamente. Aliança Militar Rússia China. Poxa, esqueci o nome do negócio. Mas tem uma... Durante depois que a OTAN se formou, quando estava ainda no período soviético, da União Soviética e tinha a China, teve o Pacto de Varsóvia. Veja bem, a gente falou de Polônia, né? Uhum. Polônia é a União Soviética, o Pacto de Varsóvia foi formado aqui, uma união entre todos os soviéticos e socialistas do mundo para fazer oposição à OTAN. E depois que esse bloco faliu, porque liberdade econômica, ele se desmantelou, e depois que a China reconquistou a ideia da liberdade econômica, ela abriu o mercado de novo, e depois teve a visita do próprio Henry Kissinger, que isso aqui é projeto dos Estados Unidos, tá? Hoje os caras arrancam os cabelos por causa disso, dizem que foi um erro crasso dos Estados Unidos, que agora eles estão cedendo tanto soberania quanto hegemonia para a China. Os Estados Unidos quando erro. Mas admitindo que é difícil. Quando o Henry Kissinger veio aqui, esse cara tá vivo ainda com 90 e tantos anos, ele abriu a China economicamente, e logo depois que a China conseguiu alguma prosperidade, ele entrou em comunicação de novo com a Rússia e estabeleceu mais um pacto militar. E agora tem um monte de países querendo entrar junto. Eu não sei se o Irã já tá, eu vou pesquisar isso direito e eu trago pra aqui depois. Cara, o Irã é uma das coisas que mais me preocupa no mundo. Agora tem tanta coisa pra conversar, cara, que dá até angústia. É isso. Vamos falar de bomba, né? Que a gente prometeu, vamos entregar. Cara, primeiro, o que é que significaria? Isso aqui, tirado da minha cabeça, tá? Do conhecimento que eu construí na faculdade e de análise que eu mesmo fiz pensando por esses dias. Eu apostaria, se a Rússia cedesse a provocação e jogasse uma bomba nuclear em Kiev, que o Ocidente iria abandonar o barco. Eu acho que a Ucrânia toda ia virar Rússia. Uhum. Nada mais ia acontecer daí pra frente. Mas assim, seria um período de... Todo mundo ia ser obrigado a sentar na mesa com Putin, estabelecer as relações diplomáticas e negociações, tentar formar algum pacto, seguir o conselho do Trump, que o Trump deu lá em 2017. Eles iam entregar todo esse território em troca de tentar não destruir o mundo com bomba atômica. Uhum. Porque se isso acontece, se todo mundo compra a briga, quais são os próximos alvos aqui? Se alguém resolve revidar, tacar uma bomba em qualquer lugar que seja, em São Petersburgo ou Moscou, a próxima que cai é em Bruxelas. Que é Bruxelas? É sede da OTAN e da União Europeia. Caindo em Bruxelas, teria mais revide, talvez caísse na China também. E aí, entre as trocas, eu fiquei até... sei, não dá pra dizer que ficar tranquilo com isso, né? Mas assim, de imediato,
a gente não morre, a gente não sofre com isso. A Amazônia não vai ser alvo, o Brasil não vai ser alvo. Porque a troca franca entre Estados Unidos e Ásia resultaria num inverno nuclear. Não sei se você já... Sim, mas e aí, qual seria o alcance desse inverno nuclear? É isso, o inverno nuclear é o mundo todo condenado. Não existe salvação pra ninguém, o ponto é esse. Porque, explicando assim, do que eu ouvi de muito podcast, isso aí eu ouvi de cientista também falando do que aconteceria com a atmosfera. Ia levantar muita poeira, certo? Ia formar nuvens que não deviam estar lá. Ia formar outra era glacial na Terra, certo? A atmosfera ia ser fechada pela nuvem de poeira. Esse fenômeno já aconteceu, coisa parecida, com a série de meteoros que caíram no mundo. Antigamente, eu não sei se entre o Cretáceo e o Jurássico, entre os períodos dos dinossauros, o Pirula fala muito bem disso no canal dele, se vocês procurarem. Mas é isso, a Terra vai ficar submetida a temperaturas que o humano não está preparado para sobreviver. O máximo que dá para fazer é bunker, e aí não sei se vocês já jogaram Fallout e outras... tem alguns filmes, alguns jogos de videogame que tentam simular esse tipo de coisa, de um ambiente hostil, completamente hostil para o ser humano, e que ele tem pouco tempo para sobreviver e tem que viver nos subterrâneos. Eu prefiro morrer, desculpa. Então, é isso. Você chegou na mesma conclusão que eu. Eu prefiro estar embaixo prefiro tomar um ano aqui na cabeça na Europa. Eu prefiro tomar bomba. Eu prefiro tomar bomba. Porque o cara que tomou a bomba de Hiroshima, quanto mais no centro ele estava, melhor pra ele. Porque os que ficaram mais afastados, eles tiveram uma morte dolorosa. E em meio à devastação, né? Sim. Mas o que me deixa desgraçado da cabeça é porque é uma briga entre um monte de gente de terno que não tá nem aí pra ninguém. Sim, não são as pessoas que estão fazendo isso. Não são, ninguém quer. São as pessoas que querem ficar bem nos livros de história. É isso que está acontecendo. Aliás, como sempre foi. Napoleão foi assim, Hitler foi assim, Alexandre foi assim. E as pirâmides do Egito são isso. É o homem na necessidade de escrever sua biografia e de ser lembrado após a morte e de dar significado à sua insignificância, que leva todo mundo nisso. Então, toda vez que você for chamado para uma guerra, você tem que colocar a sua humanidade acima daquele dever cívico que te convenceram que você tem. Você descreveu exatamente o oposto. Que a intenção dos líderes militares é justamente desumanizar o soldado, esqueça tudo que você sabe, agora você é um bicho, seu trabalho é eliminar o alvo, ele não coloca matar uma pessoa, sabe? Ele trata, pra você tratar o que você tá atirando como objeto. Entendeu? E é assim que o modus operandi do soldado funciona, assim que a cabeça do soldado funciona para ele fazer as atrocidades. Ele tá seguindo ordens, portanto vem de cima, então ele tá isento de responsabilidade. E aquilo que ele está tirando é uma não pessoa. Sim. E é por isso que vocês têm que ler Sapiens, do Yuval Harari, para tentar entender o que ele quer dizer quando ele fala que todas as instituições e países e nacionalidades, eles são todos frutos da nossa imaginação. E uma imaginação coletiva que gera realidade. E o Devora, ele saiu da caixa. Eu não vou falar caverna, que senão vai ofender. Mas a gente está falando da caverna de Platão, é uma caverna gourmet ali. E ele me mandou um texto e ele falou assim: cara, eu tô chocado porque, não sei, eu tô sem palavras para falar sobre isso. E aí ele estava falando sobre o quanto o professor, ele é opressor quando ele compartilha conhecimento com os alunos. Opressor mesmo, no sentido de eu vou libertá-los com conhecimento. Na verdade, você impõe conhecimento, que é uma interpretação coletiva anterior àquilo, e você seleciona somente aqueles que são mais capazes de entender, e o fato de eles serem mais capazes de entender não significa necessariamente que aquilo que eles convencionaram que é a verdade a respeito da visão do mundo que eles estabeleceram, que seja verdade.
E aí você desconsidera como perdedor um monte de gente que tem tanto direito quanto o outro de se posicionar e tem o direito de viver a sua vida como quer, porque na verdade todo mundo tem o direito de viver a vida como quer. Então não existe obrigação de você... Não existe algo inerente ao ser humano que te obrigue a comparecer quando você é convocado. Você não é um traidor da pátria, porque a pátria, na verdade, ele é um conceito que nós firmamos na nossa imaginação e ele poderia ter sido imaginado de outro jeito. Sim, exatamente. Isso aqui tudo é coisa de ser humano. Sim. Isso aqui para a natureza, para o planeta Terra, para os bichos, não significa nada. São linhas imaginárias que a gente colocou na cabeça que funcionam assim, que a gente deve respeitar e que só o ser humano respeita. E esses idiomas todos diferentes que a gente tem ali, aquilo ali é só isolamento geográfico. O porquê. A diferença que o nordestino tem do sulista na fala, pelo distanciamento, e que está diminuindo agora com a internet, mas que antes aumentava por causa do afastamento, e na verdade todos os mecanismos de comunicação, eles têm raízes em comum, eles vieram do mesmo lugar. A gente não é naturalmente diferente. Então quando você chega para mim e diz que o ucraniano ele não pode sair porque senão ele é desertor desonrado e ele tem que ser preso, que o russo, se ele não se alista no momento em que ele foi convocado, ele é um traidor e merece 35 anos de cadeia, isso daí você está obrigando um russo e um ucraniano a se matarem e dizendo que se eles não fazem isso, eles são traidores da pátria, vai tomar no cu. Na verdade, cada um é vítima do seu próprio governo. Cada um é vítima do seu próprio exército, não do outro. Ninguém matou ninguém porque quis ali. Perfeito. Os caras colocam na cabeça do soldado que se ele não abandonar tudo que ele sabe, se ele não entrar nesses moldes, assim, parando pra pensar nisso, a depender do lugar é até verdade. Mas vamos lá, fazendo advogado do diabo aqui. Se você não abrir mão da sua humanidade pra atacar o vizinho, mais cedo ou mais tarde o vizinho vai atacar e vai levar tudo que você tem, vai entrar em sua casa, vai fazer o que quiser com sua família. E vai cortar sua cabeça, porque você é homem e é assim que os países funcionam desde sempre. Aí você mistura a sua população com as mulheres que estão no território e os homens são soldados mortos no campo de batalha. E aí você domina aquilo pela sua linhagem. E aí o país anterior ele deixa de existir. Sim, muitos países, muitos povos sumiram assim. A própria Ucrânia tem chance de sumir desse jeito, porque as mulheres que saíram da Ucrânia, elas estão se casando com europeus, né? Sim. E elas vão aprender a falar inglês, e espanhol, e alemão, e os filhos delas, não vão nem imaginar que eles... Eu não me sinto japonês. E eu morei 10 anos lá, e eu não me sinto japonês, eu me sinto brasileiro. Então, o que você espera do neto da ucraniana que fugiu e casou com um francês? E pelo que eu entendi, você nem gostou de ser japonês, não foi? Quando você tentou? Nossa, cara, não. É isso. Você consegue apontar a Chechênia aí no mapa? Com a Chechênia aconteceu isso. Sim. Algum lugar por aqui. Acima da Geórgia, não sei exatamente. Algum desses territórios, eu não sei se é isso tudo, não sei se é isso tudo, enfim. Mas o líder da Chechênia hoje é eleito democraticamente de acordo com Putin, com o que o Putin concorda, né? Ele mandou mais de 70 mil soldados pro Putin esses dias. Porque ele é o cara que tem moral e é um checheno, ele tá na cultura chechena, mas ele conseguiu pleitear a autoridade sobre os outros até para mitigar os danos, né? É melhor pra gente se submeter aos russos do que a gente deixar de existir e ter o mesmo destino que a Ucrânia está tendo, de entrar em guerra, morrer todos os homens e correr para cada um para um lado. Então, os chechenos ainda estão aqui, a Chechênia ainda existe, mas é só mais um estado russo. A Rússia não interfere muito porque eles estão pagando imposto, mas, enfim, é isso. Eu estava conversando com um cara a respeito de anéis de poder, e aí ele falou que ele ficou decepcionado, entre muitas outras coisas, porque Tolkien, ele era
maniqueísta. Ou você era bom ou você era mal. E a série já estragou quando colocou os seres humanos lá, tendo que tomar decisões difíceis. E eu falei, eu acho que tem que voltar e tem que ler tudo de novo. Também tem muito. Eu ia perguntar isso, tu que é de fato maniqueísta? Eu tô. Acho que você não Eu me entendeu recordo, muito não. bem esse negócio. E aquela fase em que o Adar ele pega o menino loirinho lá, spoilers, do quarto episódio, eu acho. Metade do acampamento dos humanos vai lá, né? Se render e prestar serviços à nova Mordor ali. E aí eles falam, não, a gente vai seguir vocês, a gente não sei o que. E aí ele pega um menino e fala, mata aí. Você não falou que faria qualquer coisa, né? Por Adar, você não falou que faria qualquer coisa por Mordor, então mata esse moleque. É justamente essa desumanização que você pede, e essa abnegação do que você era antes para você se tornar alguma coisa nova. Só que na cabeça do cara que vai enfiar uma faca no menino que ele conhece, no menino que ele viu nascer e crescer, ele tá achando que ele tá servindo um cara porque ele é bom? É claro que não. Ele tá servindo um cara porque ele tem medo. E porque a alternativa de não servir é ser aniquilado. Sim. E aí como é que você condena? Como que você Não existe condena uma condenar um pessoa cara desse. dessa? Não tem como você condenar uma pessoa dessa. Aí porque você acha que o Tolkien ele é maniqueísta e você é obrigado a ser capaz de colocar o cara na caixinha do bem ou na caixinha do mal, você acha que a série não presta, você tá fechando seus olhos à natureza humana, que o cara tá tentando te mostrar. Uhum. Perfeito. Mas é isso, por que é que tá todo mundo correndo disso? Apesar de parecer que. Apesar do conflito estar se escalando, né? A gente já explicou por quê. Os too big to fail estão levantando mais a voz. Cara, o povo da Europa, por ser muito traumatizado, pelo que todo mundo já sabe, muita guerra, desde até a Segunda Guerra Mundial, eles tentaram contornar isso, essas diferenças, fazendo um Estados Unidos da Europa. Sabe? Por que os Estados Unidos é tão poderoso? Eu já falei isso aqui com certeza. Para não ficar um subjugando o outro, para não ter muita diferença, vamos falar o mesmo idioma, combinar uma lei mais ou menos parecida para todo mundo, cada um administra seu território e segue a vida. A gente se une só militarmente para se defender. Beleza. Eu queria que ficasse só aí, né? Mas a Europa queria fazer a mesma coisa. Eles queriam fazer, pelo menos o plano da União Europeia, né? E por que é que o Reino Unido saiu? Queriam fazer hino nacional, queriam substituir as bandeiras todas pela da União Europeia, até com boas intenções. As pessoas não aceitaram esse tipo de mudança radical, assim. Por quê? Porque nacionalismo é muito forte. Eu sou a cultura que eu carrego. Então meu país não vai deixar de existir porque meu idioma vai viver para sempre. Só que esse nacionalismo, em tempos de guerra, ele é aquilo que é o que te destrói, né? Sim. Que aí você... Cara, à medida que eu tô descrevendo isso aqui, eu nem tenho... Eu não sei qual é a saída pra isso aqui, entendeu? Eu não tenho opinião formada, não sei nada. Não, então, e é essa desesperança que bate. E sabe o que dá mais angústia? É que eu sei que muitos de vocês ficaram vendo aí a semana inteira, ou as últimas 2 semanas, dizendo que o Putin está cada vez mais encurralado, e que ele está com medo, e que ele está desesperado, e isso nada mais é do que a Europa e os Estados Unidos em negação. E é engraçado, porque eu fiz um comentário naquele Hoje no Dia Militar, e aí o cara falou assim, você está delirando. Mas o meu comentário ele não foi desrespeitoso a quem fez o vídeo. O cara falou, não, o Putin ele tá tendo que convocar tropas que não são tão bem treinadas assim, e isso gera uma insegurança e gera uma crise de imagem. Eu falei, então, crise de imagem, a Rússia, ela tá toda semana, há 2 semanas, de uma derrota humilhante, desde fevereiro.
E é Sim. isso que sai veiculado em todas as notícias da Europa e dos Estados Unidos, que o Putin não tem mais saída porque ele está gastando tudo que ele tem assim, fazem 8 meses que ele está 2 semanas de ser humilhado e de ir embora com o rabo entre as pernas sem absolutamente nada da Ucrânia. Essa conversa, desde que saiu essa conversa, e é engraçado porque cada vez mais, e aí eu completei, né? Eu falei, bom, engraçado, a Rússia, ela tá há 2 semanas de uma derrota humilhante desde fevereiro, mas não é ela que tá com medo do inverno. Exatamente. E aí o cara falou, você tá delirando. Tô delirando? Não sei se eu tô delirando, porque o inverno tá chegando e a Rússia tá tranquila com isso, a China também. Agora, o que a Europa vai fazer quando ela não tiver bolsa gás para todo mundo? Porque você que é brasileiro, você tem um sério problema de não saber o que é escassez de recursos, você só sabe o que é escassez de dinheiro. Sim. Uma vez eu perguntei no meu canal, o que você prefere? Você prefere ser pobre num país rico ou rico num país pobre? E aí um monte de gente falou, eu prefiro ser rico num país pobre, porque eu vazo. Essa é a cabeça do brasileiro. Ah, que jeitinho, né, velho? É difícil. Pra que eu vou querer ser pobre num país rico se eu posso ser rico num país pobre e vazar? Eu vou pra Europa. O que a gente está querendo dizer aqui é que você sempre quis ter dinheiro porque você tem certeza absoluta que com o dinheiro você tem produto infinito que comprar. Você vai no shopping, você vai na Van, você vai na Tok Stock, você entra na Kabum, você se esbalda e compra tudo que você tem vontade na hora que você quer, porque a Amazon tá aí. Você não sabe o que é você ter dinheiro, ir no supermercado e as prateleiras estarem vazias. Quando você abre a torneira, sai água. Aí quando tem uma seca no Brasil, você abre a torneira e sai água 40% mais caro. E aí você liga o chuveiro, ele esquenta. Aí vem a conta 60% mais caro de bandeira vermelha. Você fala, vai tomar no cu, precisa ter dinheiro. Porque o dia que você tiver dinheiro, você paga a conta de energia elétrica. Então, a gente que é brasileiro, a gente não sabe o que é abrir a torneira e não... Não, aí eu vou ser desrespeitoso com quem mora em comunidade. Deixa eu reformular. Mas se você tem condições sociais de jogar BDO, você não sabe o que é abrir a torneira da sua casa e não sair água dela. Sim. Cara, você deu muito bons pontos, mas conclua que eu completo. Então, o que a gente vai ver na Europa agora é várias indústrias lá, elas desligaram, elas falaram que com o custo energético que tem, não compensa continuar produzindo, porque eu não vou conseguir vender um rolo de papel higiênico por R$70 um rolo. Então eu não produzo, a gente importa. Só que é um continente pensando desse jeito. Uhum. E aí o dinheiro, ele não serve para mais nada quando você não tem os produtos, porque você quebra a lei da oferta e da procura. Então o dinheiro não vai valer mais nada. É isso. Quando não tiver oferta, e aí você vai fazer o quê? A demanda vai ficar lá. Uhum. A demanda é você com sede, passando fome, passando frio. A demanda é essa. O Brasil é exatamente isso que você descreveu. O Brasil não sabe o que é falta de recurso. Isso aqui, essa brincadeira aqui, se a gente vier de longe aqui, deixa eu colocar... Coloca aquele mapa plano. Visualização do globo, pronto. Aqui só de Amazônia dá pra ver que é comparável ao tamanho da Europa, mais ou menos. Uhum. A gente tem uma Alemanha, uma França e uma Polônia, pelo menos, só de árvore, só de água. E isso aqui permite que a gente tenha as usinas, algumas das usinas mais poderosas do mundo, maiores do mundo, que distribuem energia tem capacidade para distribuir energia para 3, 4 vezes a população do Brasil. Uhum. Permite que a gente venda energia para fora. Então, o que a gente tem de recurso natural aqui é sacanagem com o resto do mundo. Uhum. Então, eu concordo sim que a gente tem até responsabilidade sobre isso. Uhum. Com tudo que a gente... com o mundo do jeito que é, com tudo que a gente troca desde sempre. Então, pro europeu, que já desmatou tudo, que até tem lá suas fontes até tinha, né, suas fontes de energia, ele tava igual brasileiro, ele tava confortável, não sabia o que era isso, e agora que vai faltar, que a energia subiu. Você falou que sobe quanto aqui? 40%, 60%? Sim, lá vai subir 500%, 600%. Pro alemão, pro inglês, pro italiano, já subiu 400%, 500%. Tem gente lá que vive bem
que é classe média, que é pobre num país rico, e disse que não vai pagar porque não tem condição. Tem gente queimando as contas de luz no meio da rua. Tem programa de televisão do PlayStation lá, que fica na roletinha, igual do PlayStation, e o prêmio os caras estão escolhendo e estão torcendo para ganhar a conta de luz por 3 meses. Exatamente. Quando a Angela Merkel... É assim, até bom contar essa história aqui, que a Angela Merkel, eu já contei tudo que ela representa para a Alemanha, porque ela é tão poderosa, certo? Mas ela tinha excelente relação com Putin. E talvez esse poder de barganha que ela teve para dentro da Alemanha tenha sido a armadilha que colocou toda a Europa nessa situação. Porque a Angela Merkel falava bem russo, e o Putin, por ter sido da KGB e ter trabalhado em Berlim, ele fala muito bem alemão. Então, todo mundo aqui se comunica em inglês, na frente das câmeras cada um fala seu próprio idioma, por questão de soberania, óbvio. Mas entre eles ficavam revezando entre alemão e russo, sabe? Em sala fechada. E a boa relação da Merkel com Putin, com certeza foi o que construiu o Nord Stream e convenceu o resto da Europa a desligar a usina nuclear. E que eles estavam... Inclusive as campanhas dela foram no sentido de fazer campanhas verdes. Imagina quanto a cabeça dessa mulher agora, né, cara? É isso. Ela ainda tem a casa dela muito, muito bonita, por sinal, muito grande. Provavelmente deve ter várias ao redor da Europa, ao redor do globo. Ela vai ser a última que vai sofrer com isso, mas... E eu, ano passado, vendo vídeos de por que os alemães estão se mudando para o Paraguai. Sim. E assim, ninguém falou das possibilidades, assim, era porque Paraguai é o clima tropical. Então agora já sabemos de todos os milionários que se mudaram para o Paraguai e para outros países. Paraguai é paraíso fiscal também, vale lembrar. É muito fácil sumir com dinheiro lá. Você quer esconder do governo, você paga um pouquinho o Paraguai e ele dá um fim para você. Nenhuma polícia federal, uma Interpol vai investigar o Paraguai, porque isso é invasão de soberania também, né? Até quando descobriram os Panama Papers, quando a Suíça às vezes entrega um monte de documento de condenados, de presos políticos de fora do país, eles revelam muitos podres de várias entidades, de várias instituições ao redor do mundo, vários nomes. Mas fica por isso mesmo, porque ninguém vai invadir o Panamá, ninguém vai invadir a Suíça para tomar o dinheiro da galera, entendeu? Então, acho que o próprio Sarney é procurado pela Interpol. Ele ainda está em Brasília. Eu não sei se ele é deputado ou é senador, enfim. Senador, acho. Eterno senador, o Sarney. Então. Ele é um político muito importante aqui. Ele vai preso se ele sair do Brasil. Mas o dinheiro dele tá safe, tá em dólar, tá em Bitcoin, tá em euro, fora do Brasil. E sustenta a vida dele aqui, para além de toda a mamata que ele recebe, que a gente já descreveu aqui por vários motivos, enfim. Mas é isso, a Angela Merkel também deve estar sem dormir, porque ela entregou o país na mão dos russos. Eu não sei como é que tá a relação dela com o Putin hoje, sabe? Eu não sei. Isso é curiosidade do que eu daria a vida para ter essa conversa com a mestre. Me lembrou eu não vou lembrar o nome dela agora porque eu nunca lembro o nome de ninguém, mas alguma coisa Ozzy, não sei se é Márcia, Marcela Ozzy. Me lembrou uma repórter do CQC. Mônica Iose. Isso, essa mesmo. E ela precisou de terapia, cara, e ela não abre assim, né? Mas ela fala com quase lágrima no olho, falando assim, a gente que fez esses caras crescerem aí. Porque a gente tinha um programa de fazer humor com eles e ficava mostrando quanto o cara era retardado, quanto o cara era escroto, quanto o cara era arrombado. A gente fazia pra fazer piada. E a gente construiu essa imagem, né? Imagina essa mulher dormindo à noite, sentindo que ela deu os primeiros passos que fizeram com que a elite visse no Bolsonaro um potencial a ser explorado. Para a construção de uma imagem de um cara turrão forte, que é justamente o que o brasileiro quer para poder se identificar e que traz de volta aquele controle da família patriarcal que ele tem lá no subconsciente dele. Cara, eu até já ouvi ela falar disso, já ouvi muita gente do CQC até ser questionado com esse negócio. Vocês não se acham responsáveis
pela ascensão do Bolsonaro. Eu acho que eles só aceleraram o processo, sabe? Mas eu acho que era inevitável. Não, eu queria abraçar essa menina aí e falar que se não fosse o Bolsonaro, seria outro. E seria por um outro meio, e não seria por eles. Isso daí é igual você perder um amigo afogado e ficar se condenando porque você não estava olhando o cara quando ele... Não é sua culpa. É isso, já tinha o Enéas, o Ciro Gomes já é meio, mais ou menos, pra essa linha, eu acho que não seria tão diferente assim. Mas, enfim, tanto na direita quanto na esquerda já tinha essas figuras. Qualquer um que puxasse um pouquinho mais pro nacionalismo, que abraçasse a bandeira, que tivesse essa inteligência do Bolsonaro, eu acho que ele faria independente do CQC, sabe? Até seria o Bolsonaro de fato. Agora, nessa bagunça, o que a gente tem de indício da China no final do ano? Continua naquele mesmo silêncio, né? A China tá fingindo que nada tá acontecendo, mas Taiwan tá sendo ameaçado o tempo todo e eu acho que não mudou nada do E o quanto ela tem, e o quanto a China tem de influência no comportamento da Coreia do Norte essa semana? Tua opinião? Porque pularam os mísseis por cima do Japão, né? Sim. Teve isso também, nossa senhora. Não, essa semana foi 4 meses em uma semana. A Coreia do Norte, ela invadiu o espaço aéreo da Coreia do Sul e jogou uns mísseis que caíram para trás do Japão. Foi nuclear? Não. Agora, a Coreia do Norte fazer isso sozinha já é um puta de um perigo. Mas a minha preocupação é o quanto de China tem nisso. Com certeza tem parlamentar chinês lá dentro. A Coreia do Norte tem... ela é o capacho da China, ela abriu mão de soberania para ter soberania, sabe? Abriu mão de um pouco de soberania para a China, para não ser invadido pela China. E o quanto poderia sair uma guerra de proxy ali? De Coreia do Norte com Taiwan? Agora? Não, de Coreia do Norte e Taiwan. Eu tô viajando. Não, acho que você tá viajando. Eu acho que a China não deixaria ninguém tocar em Taiwan. Porque a Coreia do Norte tem o mesmo problema que o Putin vai ter se ele for colocado contra a parede. Se chegar o momento que ele só tiver bomba nuclear, ele vai virar uma Coreia do Norte. Ele não vai ser invadido porque ele tem bomba nuclear, mas ele vai virar um governo pobre, autoritário, que expolia o próprio povo e vai ser controlado de longe pela China. Que a China já deu indícios disso. Quando chegaram as sanções, a China se ofereceu para comprar bancos, para comprar grandes empresas russas. Isso foi a China apontando uma arma para a cabeça do Putin também. Tipo, eu tô aqui te dando suporte entre várias aspas, mas eu sou uma ameaça, não esqueça disso. Então, por Taiwan ser uma questão de orgulho para a China, eu não acho que ela vai deixar a Coreia do Norte se meter. Eu não acho que vai virar se meter, levar mérito e nem nada disso. Não, foi uma coisa completamente refletida, mas eu estou pensando na influência da China em qualquer coisa que a Coreia do Norte faça. E no quanto isso é loucura da Coreia do Norte ou simplesmente um projeto da China. A minha preocupação é assim, enquanto a gente acha que a cobiça da China é Taiwan, eles estarem de olho na Coreia e no Japão, porque isso não é impossível. Não é. A China tem a preocupação da China com a Coreia do Norte, a relação da China com a Coreia do Norte. A China deixa a Coreia do Norte existir. No início era bem assim, deixa existir. Mas pela Coreia do Norte ter bomba atômica, eles têm capacidade de se defender da China. Eu acho que esqueci o nome do ditador maldito lá. Enfim, o baixinho lá. Ele não abriria a mão dessa soberania de ter arma nuclear. Inclusive já saiu da boca dele. Eu não vou ser um cadáver do Kim Jong-un. O pai era Kim Jong-un, alguma coisa assim, né? E ali Kim Jong-un. Kim Jong-un, eu esqueci o nome do velho. Mas é isso, eu acho que ele tem total controle das bombas que caem no mar do Japão. É porque isso daí foi consequência daquele meme que você me mandou lá, cara. Porque eu morri de rir de desespero daquilo. Deixa eu achar ele aqui. Que você não tá vendo minha tela, mas da Alemanha. Da Alemanha, então da França.
Sim, aquilo ali é Irã declara guerra nos Estados Unidos, aí o Reino Unido declara guerra no Irã, aí a Alemanha declara guerra na França, todo mundo olha pra ela e fala, que porra é essa? É guerra, meu filho, é guerra. Guerra é guerra. Isso daqui me desespera, porque assim, isso daqui é o tal do Anel de Giges, né? O que você diz que você é, o que diz que a moral que você diz que você tem e aquilo que você tem de verdade vontade de fazer. E aquilo que você tem vontade de fazer, que é passar. Desculpa o vocabulário chulo, mas aqui eu quero fazer uma comparação à altura. Você nunca vai dizer que você tem vontade de passar a mão na bunda da namorada do seu melhor amigo. Você não vai falar isso pra ele. Depende da amizade que você tem com o cara também. Mas você não vai falar isso pro cara. Sim. Mas você tem essa vontade. E aí acaba energia elétrica. Se você for um arrombado, e muita gente é, no escuro você vai fazer o que você tem vontade se você tiver certeza que você não vai ser punido por isso. Então tem algumas vontades que determinados países têm que eles não admitem. Então, se a gente tem ataques nucleares, se a gente tem uma bagunça generalizada no mundo, você vai ter várias brigas pequenas de vizinho, e você pode sim ter um monte de gente se virando contra países europeus se virando contra países europeus. Enquanto a gente fica achando que a China tem total interesse em Taiwan, inclusive ela pode até aproveitar e entrar lá justamente nesse momento, só que ela pode ter ambições ainda maiores. E para não se sujar e para não sujar as mãos atacando Coreia do Sul e Japão, ela pode simplesmente colocar a Coreia do Norte para fazer isso. E aí começou a me dar desespero, cara, porque Japão, assim... Sim, perfeito. Vamos destrinchar isso. Um dos movimentos que estavam indo na direção da pacificação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte foi quando o Donald Trump pisou lá na... Donald Trump foi na Coreia do Norte, você sabe, né? Ele foi na fronteira, foi um dos primeiros líderes em muitos anos, acho que nem o chinês conseguiu fazer isso, de ir na fronteira e apertar a mão do líder sul-coreano, do norte-coreano e estabelecer contato, relação entre os dois. Porque o Trump, por mais que ele seja psicopata, no fim das contas, tudo, pelas ações dele, por tudo que ele fez, a intenção dele parece que é sempre fazer negócio. Sabe? Ele quer ser grande, ele quer ser um escroto, mas é só pra negócio, ele não quer destruir um país, ele não quer sair matando o civil, sabe? Então, ele deu um acordo, ele propôs um acordo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul pra encerrar a guerra, porque nunca acabou, pra os dois se unirem economicamente. O que na prática seria a Coreia do Sul absorver todo o Norte e deixar o controle de exército e das bombas na mão dos norte-coreanos. Certo? Tipo, vocês mandam no exército, vocês mandam na força militar. Vocês vão ser a Esparta aí, que é você e Atenas de vocês. Agora vamos ser a Grécia nessa porra. Isso. Mas, como é o dinheiro que manda, e mais cedo ou mais tarde, depois que o Kim Jong-un morresse, tudo ia ser Coreia, uma só Coreia, e sobre domínio da Coreia do Sul, a China não quis que isso acontecesse. A China atrapalhou esse acordo. Faz muito sentido. Entendeu? Eu nunca tinha pensado. Porque isso aqui é tropa de OTAN na porta da China, na fronteira direta. Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, então a China não quer que isso aconteça de jeito nenhum. E na hora que a porrada estancar, vai ter uma porrada... Vocês que estão escutando, prestem atenção, prestem muita atenção. O que vocês escutam desde sempre? Que a Coreia do Norte é essa Idade Média, por quê? Porque você tem um líder comunista. Porque você tem um ditador que não gosta de democracia. E quando você olha esse descampado medieval que é a Coreia do Norte, por que é? Interesse externo. Pois é. Então, tudo isso aqui é prosperidade, como eu já disse, estrada, ferrovia, linha de suprimento, né? Olha quanta linha de suprimento a Coreia do Norte tem. Baixa 4 bombas aqui, acabou a Coreia do Norte. Acabou a Coreia do Norte, acabou a capacidade. Mas você tá isso aqui é por montanha. Mas você tá vendo que isso daí é como o Afeganistão, por exemplo, né? É como... e como a Ucrânia agora. São territórios que você quer que sejam isolados mesmo. Porque eles estão em lugares estratégicos que você não quer que se desenvolva. Eu coloquei um post aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Eu vou te mandar aqui.
e vou ler o texto para você, e eu já estou na minha tela mesmo, e eu mostro o texto que eu escrevi. Eu falei, olha, curta muito bem o seu domingo, porque embora a eleição, você não precisa ter medo de comunismo nem de fascismo, você só tem que ter medo de ter petróleo demais e não ser Estados Unidos ou Rússia. Porque quando você olha para os países fudidos aqui, o que você tem? Você tem Venezuela, Arábia Saudita, Irã, o Emirados Árabes aqui, Iraque, Kuwait. Então, quem que tá fudido no mundo? Quem tem petróleo não é Rússia e Estados Unidos. Uhum. Então agora você tem um movimento para fazer esse preço disparar, e a gente tem que ser mais rico que os mais pobres do mundo, senão a gente não abastece. Então tem determinados lugares do mundo que eles são desolados, não é porque o líder lá não presta, é um vagabundo que vota no Lula. A Venezuela é um controle estratégico que você tem. Você tem superpotências que não querem que a Venezuela se desenvolva, senão ela vai virar a Suíça. Sim, cara. Tem isso, é muito triste mesmo, mas tem um pouco dos dois, agora parando pra pensar. Sim, tem o Maduro que se aproveita. Se alguém vai ser beneficiado para entregar esse país inteiro de graça, que seja eu nessa porra, né? Sim, o Maduro conseguiria manter toda a riqueza dele, ou até ser mais próspero e ter melhores relações, ter mais paz, conseguir dormir, se ele abrisse o mercado, vendesse petróleo, que ele ia colocar uma demanda. Mas não tá na mão dele. Não tá só na mão dele, porque tem a OPEP. Sim. Se ele fizer essa maluquice de abrir o maior poço de petróleo do mundo, até a Arábia Saudita vem aqui. Sim. Atravessa o oceano e vem aqui. Sim. Então não é como se você fosse votar no mito da Venezuela e ele fosse consertar o país. Porque não depende da Venezuela crescer. Ela é mantida pobre estrategicamente. Não, mas é que tá, eu acho que você não tá pegando isso. Ele pode mudar a economia da Venezuela e prender o petróleo. Isso, inclusive, é o que o Brasil faz. O Brasil só não é tão miserável por causa da Petrobras, do petróleo que ele segura também, por causa de recurso natural, por causa de área verde, tudo que a gente já descreveu aqui. Mas esses pontos específicos da economia, de permitir que as pessoas produzam outras coisas, seja derivado de petróleo ou não, e comercializem com o resto do mundo, são o que impedem a população de prosperar. E para o líder mudar isso, dá trabalho, sabe? É só porque dá trabalho. E você está dizendo então que ele poderia ter esse controle dessas torneiras e ainda assim fazer o país enriquecer, independente do petróleo? Exato. Talvez ele tivesse até mais poder. Entendi. Os Estados Unidos é isso. Ele está assentado em cima de um poção de petróleo, mas tem para além da exploração do resto do mundo que ele fez, né? Uhum. Mas o que banca Nova York não é a exploração do resto do mundo. É a Bolsa de Nova York, é a Nasdaq, não é? A Nasdaq de Nova York? Uhum. Então é fazer negócio com o mundo todo. País que não tem petróleo, que não tem muita riqueza, e que tem a mesma prosperidade, Austrália, Nova Zelândia, a própria Coreia do Sul, desenvolveu tecnologia, conseguiu prosperidade para o povo, mesmo sem tanto recurso natural, e não sofre sanção de fora, porque esse negócio de sanção não é tão importante assim, sabe? Uhum. Principalmente para o país que tem recurso. Não existe sancionar a Venezuela. A Venezuela que sanciona. Quem tem o controle da torneira que sanciona, entendeu? Agora, vai também do projeto de construção de país. Para ela fechar a torneira ou abrir a torneira, ela tem que ter a soberania, tem que ter o controle, não só das tropas, mas da capacidade de destruição de outras ameaças. Uhum. A Venezuela tem que ter bomba atômica para fazer isso que eu tô prevendo, entendeu? Sim, mas eu acho que o que houve foi uma poda há muito tempo, e eu não acho que o Maduro ele age independente de influência de fatores externos não oficiais, entende? Entendo. Então, assim, nossa, a explicação que você deu fez eu crescer, assim, anos, perto do que eu era há 5 minutos atrás. Porque, sim, tinha uma zona, assim, de ignorância muito grande pairando ali, que você deu uma clareada.
Mas ainda assim, eu não acho que o Maduro ele tem esse comportamento que ele tem a partir de estupidez. Eu acho que é de muita influência, e de muita ameaça e de muita coisa pesada ali, sabe? Porque essas conversas que a gente não vê divulgadas são elas que levam as pessoas a tomarem as decisões mais importantes, né? Perfeito. Porque uma coisa que a gente enxerga de fora, você acha que o cara sentado na cadeira dele ele não enxerga? É claro que ele enxerga. E por que não fazer? Esse é o ponto, porque é a mesma coisa. Você acabou de dizer que na Coreia do Norte o cara ele não age por pressão da China. E esse cara ele pode simplesmente falar assim, não cedo a pressão da China, mas vou desenvolver meu país. O que acontece com esse cara amanhã? Amanhã a China entra aí para defender a democracia, velho. A China entra aí para fazer eleição nesse país. Sim. Então, eu não acho que seja só viés político, decisão e mesquinharia. Eu acho que tem um medo muito grande também de uma fragilidade que só esse cara sabe que ele tem. Tem, você descreveu bem isso aí, porque o país foi construído sobre socialismo, que ele herdou do Hugo Chávez, e populismo, e ele não pode dar essa virada de chave da noite pro dia, ele vai assustar todo mundo. Sim. Vai assustar inclusive o mercado que calcula os riscos da Venezuela, de acordo com o governo autoritário maluco, sabe? Mercado fechado. Tipo assim, o mercado tá contando com a Venezuela pobre. Sim. A Venezuela não pode enriquecer da noite pro dia. Sim. Eu tenho que calcular isso, calma aí. Então, entendeu? Mas não está totalmente fora de controle do Maduro, não. Entendo. Não, eu acho que ele poderia começar perfeitamente uma transição lenta, e aí talvez ele não faça isso por medo do levante contra ele, né? Mas ele poderia ser... Quer uma informação engraçada? Quer uma informação engraçada? Ele está fazendo. E a esquerda aqui está caladinha, que Maduro está privatizando coisas. Sabia? Mentira, cara. Eu vou nem. O que eu vi tem pouco tempo aqui. Venezuela, privatização. O venezuelano médio, ele tá sentindo que ele tá prosperando. Isso. Caramba. Revista Exame de maio de 2022. Você achou a solução que o Maduro já achou alguns anos atrás aí? Caraca. Mas enfim, não sei o que vai ser o futuro, mas ele tá indo nessa direção. Cara, esse negócio de país rico com povo pobre me incomoda de um jeito inacreditável. Esse negócio de o Brasil pode virar uma Venezuela, o Brasil pode virar uma Argentina. Sim, pode de fato. A gente tem líderes capazes de fazer esse tipo de coisa. Porém, nosso potencial e nosso pragmatismo, todo histórico de Itamaraty, etc. E a gente ter tanta gente, tanto empreendedor, tanta gente que não está vinculada ao Estado e que sabe como fazer, me dá tranquilidade para acreditar que o Brasil ainda vai ser uma China e não uma Venezuela. Entendeu? Isso saiu do próprio Henry Kissinger, que abriu a China. Isso foi perguntado numa entrevista dele, numa entrevista com ele. Algum americano perguntou para ele: você não tem medo do Brasil virar uma Venezuela e a gente perder parte das negociações diplomáticas, dos acordos que a gente tem com o Brasil? Ele, cara, se vocês dormirem no ponto, o Brasil vai virar outra China. Aí vocês vão ter um problema muito maior de soberania e de hegemonia do mundo. Já imaginou? E eu tenho uma visão da coisa que eu já empreguei gente de tanta nacionalidade diferente, cara. E aí pensa toda essa animosidade que o brasileiro tem, essa paixão para brigar por política. Imagina isso canalizado numa oportunidade de trabalho, numa carreira em que ele pode crescer. E imagina o discurso mudando de brasileiro é desonesto, vagabundo e preguiçoso para o gigante acordou, porra, vão trabalhar e vão correr atrás disso. Cara, seria uma delícia e seria perfeitamente possível, porque o brasileiro, quando ele vai para fora e tem estímulo, ele produz muito mais do que a média do mundo, cara. É assustador, assim, o quanto pagam mais pela mão de obra brasileira pela qualidade que ela tem. Eu pensando esses dias, até cheguei na mesma conclusão que você da questão da bomba atômica.
Porque eu só tô pensando nisso esses dias, né? Devo ter percebido, deve estar até chato, porque todo dia só se fala nisso, o presidente americano fala nisso, o Putin ameaça com isso. Mídias tanto ocidentais quanto orientais vivem falando disso. E a gente tem 20 anos para conseguir a nossa, senão a gente vai perder a água. Exatamente. O Brasil precisa, independente se o Brasil vai ser rico, vai ser pobre, o Brasil precisa de uma bomba atômica para continuar tendo o controle da torneira da água. E sabe o que vai acontecer? Por influência americana, os nossos e russa, por que não? A gente vai ficar brigando por esses 20 anos para não ter tempo para se unir para fazer essa porra. Porque vão falar, bomba é coisa de Bolsonaro, bomba é coisa de PT, bomba é coisa... E vão falar, não, jamais faça isso. E que é basicamente o discurso das drogas. Não pode legalizar, senão todo mundo vai estar fumando. E sim, tudo aquilo que faria a gente crescer vai ser transformado em discurso usado contra nós. Exato. Você consegue ver o brasileiro médio defendendo que a gente tem uma bomba atômica? Consigo, cara. Eu não consigo, cara. Eu não... Cara, se cair na mídia, se cair na boca do povo... Mas você acha que vai cair do jeito certo? Não. Será? Não sei se o jeito importa muito. Não sei se o jeito importa muito. É muito engraçado, porque jogam uns argumentos cheios de convicção em 5 segundos eu me desminto. E aí eu tô completamente convicto pro outro lado. Não, eu acho que, havendo interesse e necessidade, a gente consegue convencer o povo com meia dúzia de bolsonarada ali no WhatsApp. Sim, exatamente. E a gente precisa se preparar para se defender também. Sim. Porque nada me tira da cabeça que essa revolução colorida começou no Irã tenha começado por causa da pesquisa da bomba atômica, que eles estão muito perto. Se é que não já conseguiram, estão segurando. Entendeu? Caramba. A Itália que não tem, o Putin fechou a torneira da Itália também, teve isso semana passada. Fechou a torneira da Itália, tudo indica que chamando a nova primeira-ministra para negociar. Você quer se juntar à Polônia, Romênia, Hungria, Bielorrússia, que estão se afastando completamente da Europa, tá desmantelando a União Europeia e convidou a italiana para conversar, cortando o gás deles, foi isso. Porque ele não tem bomba. E um movimento muito propício, né? Numa transição de governo muito propício pra isso. Sim. Com certeza. O jogo tá dado, as peças estão aí. Se eu sei fazer, o Itamaraty sabe fazer. Com certeza essa discussão que tá acontecendo aqui já aconteceu muitas e muitas vezes lá dentro. Uhum. Então, eu tô até tranquilo, cara. Eu não tô tão... Sabe? se o mundo não se destruir nos próximos anos, eu acredito que o Brasil vai ser próspero e não uma Venezuela. Agora eu deixei de propósito pro final, porque, porra, deixar o pessoal ir embora agora, pelo amor de Deus. Eu deixei o melhor pro final, que é... eu lembro de uma coisa que você disse aqui numa conversa anterior nossa, o mero fato de estar muito ruim para eles, não que a gente queira que esteja muito ruim para eles, mas já pode ser bom pra gente. E aí eu vejo um monte de empresa fechando, um monte de indústria fechando, e começando a transferir fábrica para os Estados Unidos, e eu estou vendo a oportunidade que a gente vai ter de industrialização no ano que vem com isso, para suprir determinadas demandas, porque eu não sei assim como que o mundo vai estar, não sei como que o mundo vai estar, e eu não sei o quanto isso pode ser bom para a gente aqui, porque principalmente as multinacionais que a gente tem aqui, elas podem começar a absorver a produção para mandar para lá. E o mero fato disso acontecer, cara, já explode. Eu tô falando assim de Bayer, de Bausch, de empresas que têm os seus polos industriais na Europa e tem no Brasil muito pequenos, onde cada um consome o seu, mas que de repente os caras não vão ter energia para produzir isso, e você pode ter uma expansão muito rápida dos polos brasileiros para começar a exportar para lá. Porque talvez a nossa competitividade seja maior dado o câmbio, porque nos Estados Unidos você vai ter... Enfim. Os Estados Unidos vai querer muito disso para ele, mas eu acho que vai surgir oportunidade grande para nós também. Mas não tem mais tanto espaço assim nos Estados Unidos. Para isso, né? Só que tá muito industrializado. O americano tem mais emprego do que gente nos Estados Unidos já, entendeu? Uhum. Não é de lá que vem a oferta que o mundo vai precisar. O mundo vai demandar muita energia, vai demandar muita indústria,
E Índia vai oferecer com força, nosso parceiro Índia. China ainda tem capacidade para fornecer, principalmente para o interior. Esses países, Indonésia, Filipinas, Malásia, Vietnã, todos esses países, Tailândia, são países super populosos que também têm como oferecer. Ou seja, eu não acho que no curto prazo, eu não acho que o Brasil tem como aproveitar, até porque eleitoralmente, independente de quem ganhe, vai começar a campanha para 2026. O Brasil vai continuar em guerra eleitoral, independente de quem ganhe. Vai continuar polarizado, vai continuar torcendo para dar errado, para poder jogar na cara do cunhado. Sim. O que me dá esperança, assim, para curto prazo, se o Brasil for participar disso, são governadores dos respectivos estados que chamem os países para negociar, porque isso é possível. A Bahia, por exemplo, está construindo uma ponte entre Salvador e a ilha de Taparica. Foi um negócio feito por Rui Costa, que foi o governador daqui, que está de saída, depois de 2 mandatos. Ele negociou diretamente com a China. O governo federal entrou depois, entendeu? Esse tipo de coisa pode acontecer. A iniciativa tem que vir dos estados. Esquece o governo federal. Não é o governo federal que gera a riqueza do Brasil. São os estados, são os municípios. Então é daqui que tem que sair. O próprio Assemineto, que eu já falei que é talvez o político mais importante do Brasil, vai ser forte candidato à presidência. Pode esperar, porque do mesmo jeito que Neymar aprendeu a andar e o pai dele colocou a bola no pé pra ele aprender a andar com a bola. Assemineto tá fazendo política desde... Sim, Assemineto aprendeu a lei e recebeu a Constituição. Entendeu? Ele já foi de todos os cargos políticos que você pode imaginar, e agora tá concorrendo para governador. E tá no segundo turno com o semi-analfabeto que o PT mandou pra cá. Eu acho que não tem a menor condição desse maluco ganhar aqui. Então, ele tem um projeto de poder para ser presidente do país. Ele tem esse... Por mais que ele seja um cretino, que ele é daquelas capitanias hereditárias que a gente já falou aqui. Partindo do ponto pragmático, né? Pelo utilitarismo. É o que a gente tem. Não tem outro líder. Eu sei que ele sabe fazer. Então, mas a esperança, a única esperança que a gente tem para os herdeiros das capitanias é que os velhos morram e deixem a nova geração mais pragmática e querendo enriquecer a partir de outras fontes que não a exploração da miséria do povo. Né? Sim. Eu vou torcer para vir uma geração mais... muito bom, cara. É isso, não tem muito como correr disso, mas Salvador já deu sinais nessa direção, sabe? Do que o Brasil precisa para desenvolver isso aqui, porque o Brasil não pode ser o país do futuro para sempre, né? Uma hora tem que chegar, né? Uma hora esse futuro tem que chegar. Você já leu Asimov? Tenho bastante noção, já vi muito podcast sobre. A brisa daquele fundação dele é que você não pode prever a vida de um indivíduo, mas se você conseguir analisar uma população e tiver controle das variáveis de ambiente, você consegue prever com bastante consequência como é que vai ser o desenvolvimento dessa sociedade ao longo do tempo. E o Asimov ele pegava na galáxia, na constelação, nos planetas em volta, dos recursos que tinha, e na verdade aquilo era tudo metáfora, era tudo para você enxergar os países com as suas respectivas riquezas, seu posicionamento no mapa e o crescimento demográfico deles. E aí você podia prever com grande precisão. E é engraçado porque eu lembro com... Olha como vem de berço isso, né, cara? Meu pai, traumatizadão com a guerra, ele gostava muito de estudar história e de estudar um pouco de geopolítica. Eu acho que na década de 90 eu devia ter uns 13, 14 anos, e a gente só via notícia de gente passando fome na China. E do quanto era horrorosa a vida lá. E ele falava da China, daqui 30 anos ninguém segura, uma potência enorme. E eu olhava e falava, mano, é chinês, os caras morrendo tudo de fome agora. E olha o que esse mundo virou, né? Então, assim, o nosso crescimento, ele tá atrasado, mas ainda dá tempo. E hoje a gente tem outras condições de emancipação, né? A gente tem outros caminhos pra gente conseguir se fortalecer e conseguir se desenvolver. Sim. Sim. O normal da história do mundo é a Europa pobre
Estados Unidos e China ricos, e Rússia ricos, e América do Sul índio, né? Não tinha... Eles só prosperaram porque exploraram todo mundo. Sim. A questão dos europeus, né? Porque não tem recurso para que tantas línguas, para que tantos povos diferentes, aglomerados, prosperem do jeito que eles prosperaram. E eles só prosperaram porque ao invés de atacar um ao outro, um atacar o vizinho para roubar do outro, eles estavam roubando de muito longe e importando muito barato. E abrindo fábrica muito distante e essa fase acabou. Exatamente. Cara, eu ainda vou... Depois que eu vi... Vamos lá. Depois que eu vi Lula, Alckmin e Ciro abraçadinho pedindo seu voto, eu tenho certeza, cara, que ainda vou viver pra ver Lula, Bolsonaro, Moro abraçado, falando, não tá com a gente, vai pra Europa, então. Minha nossa. Minha nossa. É trágico. Isso se o Bolsonaro não for antes, né? É trágico o que eu tô falando, mas a gente tem que se preocupar. Parece que a gente tá jogando praga a partir de maldade da nossa cabeça, mas, cara, eu vejo daqui 20 anos a Europa como referencial de outra coisa, tudo menos sofisticação, riqueza, qualquer outra coisa. E a gente vai ter imigrante pra caramba aqui. Sim, eles conseguiram muito em infraestrutura, então eles nunca vão voltar ao que eram antes do período entre guerras. Mas vai envelhecer feio do jeito que o Japão tá fazendo, né? Exatamente. Esse é o ponto. Mas a densidade demográfica da Europa, com as políticas que eles têm, tá condenada. Eles têm que mudar da água pro vinho, da noite pro dia. E eles não têm tanto potencial quanto o Brasil tem. Então, ou você... Inclusive, o que tá segurando Portugal é o Brasil, sabia? Ou você luta pelo seu... Ou você luta pelo seu planeta, ou você luta pela economia do seu país. Para você lutar pelo planeta, você tem que investir na redução populacional para salvar o planeta. Mas para sustentar o seu país, não importa o quanto você seja rico, você precisa continuar fazendo filho. E não basta você fazer filho, você tem que fazer filho pobre, porque assim, não adianta no Japão, um país que tem mais poupança do mundo, cada 3 casais ter um filho e esse filho não precisar trabalhar porque ele tem o dinheiro das 3 famílias. Porque não adianta todo mundo ter dinheiro se ninguém tá acordando pra se poder fazer o pão pra todo mundo poder comprar quentinho quando acorda. Então, no Japão, não só você tem uma geração nova escassa, como ela não tá com vontade de trabalhar. E só existe hikikomori porque tem pai e mãe pra bancar o cara, senão ele não ficava em casa sem sair de lá. Agora, como uma sociedade em que você só tem véia em céu, espera que o país vá sobreviver economicamente. Eu usei a palavra incel de maneira indevida, desculpa, é hikikomori, certo? Incel é outra coisa. Mas aí é que tá. Não é só redução da população. A gente pode fazer o que a humanidade fez por muito tempo também, que é otimizar o uso dos recursos. Eu não sei dizer, eu não sei calcular se tem água para todo mundo. Porque tirar água do nada, eu sei que a gente não consegue. A não ser que a gente otimize a ponto de conseguir usar água salgada. Aí dane-se, né? E com que energia que a gente vai fazer isso? Não, mas a energia cresce exponencialmente, tanto faz. Entendeu? Carro elétrico não é novidade, não foi o Elon Musk que inventou. A gente teve o nosso Elon Musk, mas o Brasil fez questão de derreter, de sumir com ele, né? Enterraram o Gurgel. Enterraram. Mas a Suzuki, a Yamaha e mais uma montadora grande, elas já decidiram em conjunto descontinuar os produtos, os motores elétricos, e eles deram a justificativa que era interesse econômico. Tipo, claramente falaram não. A gente não está preparado para tancar uma perda de emprego no mundo dessa transição, mas a tecnologia já tem, tá lá. Tá desenvolvida, tá em uma fase muito avançada. Só que agora não adianta, né? Porque não adianta ter motor elétrico e a sua termoelétrica ser de gás russo. Não adianta. Então a Rússia tem que estar no jogo. Sim. Entendeu? Independente do Putin, independente do que está acontecendo lá dentro, não é nosso problema, a gente não tem controle sobre isso.
O que importa é, os caras têm bomba atômica, os caras têm um governo forte, um exército forte, e eles estão, assim como o Brasil está em cima de um monte de recursos, eles estão em cima de um monte de recursos que o mundo inteiro precisa. Então a gente tem que ter boa relação com os caras, não tem pra onde correr. Mesma coisa chinês. Mesma coisa indiano daqui a pouco. Então é isso, relações diplomáticas. Os internacionalistas, a minha galera tem que trabalhar direito. Entendeu? Isso. Espero que depois de 1h39 de conversa vocês tenham entendido o quanto a eleição de governador do seu estado é relevante nesse negócio. No máximo para negociar com as economias de fora, com os países de fora. Mas assim, cara, se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, não tá na mão desses caras, não. Não tá. Não tá. Inclusive, seja lá quem for, tem que se preparar com a pressão que vem de fora e manter as boas relações que a gente já tem com os grandes, né? Com os grandes players do tabuleiro. Eu quero alertar vocês também então, não sei se você tem alguma coisa a me falar sobre isso. Como que tá o petróleo? Preço do petróleo? Tendência do preço? Você não dá uma olhada nisso aqui? Porque... crude oil. Deu uma despontada muito alta, isso daqui assusta. E quando a gente vai pra gasolina, a gente tá tendo uma despontada muito grande também. Deixa eu compartilhar minha tela agora, vamos fazer isso? Tá. Eu tenho um chute pra cima aqui. A gente tem o petróleo, que deu uma despontada agora, que tava caindo, e assim, isso daqui, é de começo do mês, né? Que foi quando começou a dar a OPEP começou a conversar, começaram a falar de redução de oferta, e aí o caldo na Ucrânia, ela começou a engrossar. Aí quando você vai para gasolina, você vê que qual a diferença da taxa de ICMS quando o preço ele sobe de 20 para 40? Então olha o peso do ICMS, né? Porque aí o cara fala, não, tem que ver o ICMS dos estados aí, ok? Então, se a gente está comprando no mercado global, não foi o ICMS que fez subir, e não foi o mito que fez cair. Te enganaram quando falaram que a isenção fiscal que estava salvando o preço. O negócio não caiu de 7 para 4 por causa de uma isenção fiscal de 10%. Então, aliás, o recolhimento fiscal ele tinha que ter voltado quando o preço bateu aqui. Só que agora a gente já está tendo mais uma despontada e essa tensão aí no Ucrânia ela está fazendo diferença. Aliás, o preço do trigo ele começou a dar uma cedida na época em que liberaram o escoamento da produção da Ucrânia. Deu uma caída. Só que agora o que está acontecendo? Está voltando a subir de novo porque novamente voltou a ter uns picos de tensão. A notícia as mídias do Brasil disseminaram notícia falsa. Estou chocado. Cara, eu acho muito legal isso que você faz com a análise dos gráficos, né? Porque isso aí é o pós-game. Sim. Isso aí já aconteceu. Eu tenho um professor que trabalha com análise de risco político e que ele tenta prever o que vai acontecer com o gráfico nos próximos dias, nas semanas seguintes, de acordo com as decisões que os governos tomam. Mas é o que eu tô fazendo. É o que eu tô fazendo. E depois eu vou te contar. Mas crianças, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Não façam isso em casa. Eu tô assumindo o meu risco, vocês não vão fazer. Pelo amor de Deus, e colocar a culpa em mim depois. Mas quando você olha pro preço das coisas aqui, você vê que parece que você tá falando do Brasil, cara. Quando você vai pro boom de commodities, você vê exatamente quando que a merda acontece e quando que... Cadê? Você vê exatamente... Tá vendo, 2002. Você vê exatamente quando o Brasil fica bom, quando o gigante acorda, você vê quando tudo tá certo, e aqui porque a Dilma é isso, porque a Dilma aquilo, porque tem que tirar a Dilma, que não sei o quê, e aí depois a coisa começa a dar uma melhorada,
E aí a gente fala, não, é porque o mito acordou nos últimos 3 meses do governo dele, ele quer fazer alguma coisa. Exatamente. Com esse gráfico aqui, eu vou começar a shortear as empresas que ganham com a queda do trigo. Porque esses caras aqui que perderam muito com a subida e que começaram a recuperar muito rápido com a queda, esses caras aqui eles tendem a cair de novo. E se a coisa no mundo continuar normal, esses caras já deram o retorno que eles tinham que dar. Eles não têm muito espaço para muita energia para continuar subindo. Mas o cenário negativo que está se formando aqui, ele pode fazer isso daqui ir lá para baixo. Tem um pico lá perto de 2018. Sim. Isso aí. Fevereiro de 2018. 2018 o mundo estava muito calmo. Não vai subir até aí de novo. Em 2018, olha como estava o preço desse negócio aqui. Tava perto das mínimas, assim, de muito tempo atrás. Ele chegou no preço mais baixo desde o boom, né? Em 2018. Uhum. Então é muito natural que aqui o preço tenha ficado tão baixo, mas tão baixo que você consegue comprar muito barato e vender por um preço muito alto porque a gente estava desestruturado. Então o desequilíbrio fiscal no Brasil estava tão grande e o cenário era tão incerto, as coisas estavam tão caras para o brasileiro médio, só que a matéria-prima desses caras aqui, ela estava quase de graça. Então, podia vender caro, porque estava tudo caro, mas a matéria-prima... Porque basicamente os caras são trigo e óleo de palma, os ingredientes de tudo que eles fazem. Então, eles tiveram um pico. Aí, quando esse negócio ele começa a cair, eles começam a cair junto. E o que deu essa levantadinha aqui, ó, foi esse respiro que deu aqui embaixo. Agora, mesmo que o preço continue baixo, a incerteza de que ele vai continuar baixo por si só já pode fazer o mercado começar a devolver tudo que ele subiu aqui. Então, correndo risco muito baixo de... Mas eu vou colocar um stop loss aqui de não perder mais que, sei lá, 30%, 40% numa operação dessa. Mas eu acho que não vai precisar, porque qualquer caída aqui eu saio meio que feliz. Então, se você quiser arruinar sua vida financeiramente com dinheiro que você não tem, faça isso. O Fausto tá jogando o cassino dele aí, gente. Ele tá fazendo isso, tá brincando com o dinheiro que ele tem pra perder. Exato. É brincar com o dinheiro que tem pra perder. Você não pode brincar com o dinheiro da sua aposentadoria, não tem cabimento. Correto. Mas é porque é uma questão de honra ganhar dinheiro com esse negócio aqui, porque eu já perdi muito dinheiro com ela. Mas faz sentido. Né? Eu já perdi tanto dinheiro com essa empresa que agora eu tenho que ganhar alguma coisa dela. Não faz sentido. O urso tá puto. Cara, acho que a gente cobriu tudo que precisava ter coberto, né? Com certeza não, mas tá bom, 2 horas de papo tá bom. Assim, sempre tem muita coisa pra falar, cara. Eu sempre tô pensando em muita coisa. Mas eu não tenho pretensão nenhuma de organizar as ideias. Eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto, mas eu acho que quem tá acompanhando, e eu tenho um feedback legal de algumas pessoas, quem tá acompanhando tá conseguir opinar em cima daquilo que tá vendo antes de chegar nessa conversa, e eu acho isso fantástico. Não que a pessoa se oriente só porque a gente faz aqui, porque hoje tem muito conteúdo de geopolítica muito rico e abundante, e o pessoal chega querendo agregar, querendo contribuir com isso. Eu acho isso sensacional. Com certeza. Isso aqui é só um compilado do conhecimento da vida de Fausto, conhecimento da vida de Lucas e essas mesmas notícias que a gente está citando por aí. Então, de todo esse conteúdo rico que tem na internet. Então, é por aí que a gente se informa também. Sim. Isso aí. Gente, por aí, isso e grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.